Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos então para mais um estudo, começando hoje o Novo Testamento. E a palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas é a concretização de todas as promessas do Antigo Testamento a respeito do Messias, do Salvador, do Rei, daquele que é, que era e que há de vir e vai voltar. Então, em Gênesis 3,15, nós temos a primeira profecia messiânica. Em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, Deus diz para Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. Nele, Abraão morreu, mas o descendente dele vive. Por isso, o livro de Mateus começa falando: essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Leia o Salmo 132:11, você vai ver que Deus jurou a Davi que um rebento da carne dele se assentaria para sempre no trono de Israel. Então, Mateus, ele, através da genealogia, prova que Jesus é o descendente de Davi, o Messias, o prometido. E começam ali também a mostrar as profecias bíblicas de Isaías, de Miqueias, de vários profetas. Elas vão se fechar para concretizar o nascimento dele. Isaías 7,14 fala que a virgem ia conceber e dar à luz a um filho. Seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Começa falando que José estava desposado com Maria. É um casamento contratado. Ele comprou a noiva. Em Israel, a noiva é comprada e é assinado um contrato do qual o pai da noiva recebe o dote pela noiva e ele escreve nesse contrato que aquela moça é virgem. No caso de Maria, ela apareceu grávida e José queria largá-la secretamente. Aí um anjo apareceu para ele e falou: não temas, porque o que está sendo gerado nela é o do Espírito Santo de Deus, é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. No capítulo 2, já fala sobre Herodes Magno, descendente de Esaú. Ele é idumeu e ele é rei da Judéia. Nós ficamos sem um período na Bíblia de 400 anos. Entre Malaquias e Mateus é a ascensão do Império Grego, a queda do Império Grego e o Império Romano. E quando Jesus nasce, o imperador é César Augusto, o primeiro imperador romano, e o rei da Judéia é Herodes Magno. Diz que chegaram os magos do Oriente para ver o bebê. E aí Herodes, quando fica sabendo disso, ele fica inquirindo os magos para saber quando é que aconteceu isso. Ele chama os sábios dele, e eles dizem que poderia a criança ter até 2 anos. Então Jesus não era um recém-nascido quando a estrela chegou e eles chegaram na Judéia. Jesus poderia ter até 2 anos de idade. E eram uns magos. E aí, se você ler o capítulo 2 de Mateus, falam que eles foram na casa do menino, não na manjedoura, e levaram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Não diz quantos magos são, não diz que eles foram na manjedoura, e diz que são 3 presentes. Então, pode ser uns magos, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 7. A Bíblia não relata. A história de Baltazar, Belchior e Gaspar colocaram nome nos sábios. Isso também não tem na Bíblia, não. Isso é tradição católica. Chegaram, levaram os presentes e sumiram, sem falar nada para Herodes. E Herodes fica enfurecido e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. O Espírito avisa José e Maria para descer para o Egito. E eles vão ficar no Egito até a morte de Herodes. E quando eles retornam, o filho de Herodes, muito cruel, Arquelau, está reinando na Judéia. Então José, em vez de morar na Judéia, vai para Galiléia, para uma cidade chamada Nazaré, para cumprir a profecia que ele seria chamado Nazareno. A promessa se cumpriu. Em Gênesis 3,15, é a primeira profecia que uma mulher teria um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Em Gênesis 49, de 8 a 10, fala de qual tribo ele sairia. Em Números 24:17, fala a profecia da estrela, que seria Israel, a tribo de Judá. Em Miqueias 5:2 em diante, fala que é na cidade de Belém. Então aqueles sábios linkaram as profecias e chegaram em Belém, acompanhando a estrela. No capítulo 3, fala sobre João Batista. João Batista é a concretização da profecia de Isaías 40, 1 e 2. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Lembrando que João é primo de Jesus, 6 meses mais velho do que ele. As pessoas que queriam ouvir Deus iam até o deserto ouvir João, falando: endireitai o seu caminho, arrependei-vos,
porque o reino de Deus está próximo. E quando ele está pregando no deserto e o povo sai a encontrá-lo, Jesus também vai. E quando ele batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E a voz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha primazia. Verso 11 ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O batismo na água, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. É interessante que em Hebreus 6:2 fala para não mudar a doutrina dos batismos. O Espírito vai levar ele para o deserto para ser tentado. Ali é o batismo com fogo. São as provações, são as lutas. O batismo de fogo faz parte da vida do cristão. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder por minha causa, achará. Quem vai levar ele para o deserto, Mateus 4, é o Espírito Santo. Ele vai ser tentado. Ele vai vencer com a palavra. Venceu usando a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Várias coisas a gente aprende em Mateus 4. Primeiro, indiferente do que nós temos ou passamos. Não é pelo que temos de bens materiais, ou se estamos curados ou doentes. O que interessa é o que está escrito. E se você nessa manhã está doente, está curado, está passando pela prova, fique sabendo de uma coisa: você é filho de Deus. Se Deus quiser te curar, Ele cura. Se não quiser, você continua sendo filho de Deus. Ele não vai deixar faltar para você comida e roupa durante todos os dias da sua vida, durante a sua peregrinação aqui nessa terra. Você sabe por que Jesus foi o extremo da provação? O próprio Filho de Deus unigênito sendo provado para poder socorrer a você e a mim nas nossas provações. Temos hoje um sumo sacerdote. Nós temos um Deus poderoso, misericordioso, que pode se compadecer das nossas dores, porque naquilo que nós somos provados, Ele foi aprovado e é poderoso para nos socorrer em todas as nossas provações. Então ele veio 100% homem e venceu como homem para poder nos socorrer em todas as nossas fraquezas. Há boas novas é que ele nasceu. E se tudo que Jesus tivesse feito pudesse ser escrito em livros, não caberia em todos os livros, as bibliotecas do mundo. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus.